E aí, pessoal? Dica rápida de língua portuguesa e, claro, de redação discursiva. Você sabe fazer uso correto do independente e do independentemente? Você sabia que é uma das coisas que eu mais corrijo em redação discursiva? Poucos alunos sabem de fato como usar esses dois carinhas, mas a partir de hoje você vai fazer parte desse seleto grupo. Olho na tela. Nessa primeira coluna da nossa tela, a gente tem aí o adjetivo independente. Perceba que independente é um adjetivo. Já independentemente é um advérbio. Agora que a gente já sabe de fato as classes gramaticais relacionadas a esses dois termos, notadamente temos de observar que o adjetivo independente ele deve se ligar sempre a um substantivo ou a qualquer outro termo que de fato faça às vezes de um substantivo. O objetivo aqui é indicar um tipo de atributo, de qualidade, como os adjetivos o fazem. Qual o significado de independente? É, de fato, alguém livre ou algo livre, uma pessoa que não depende de ninguém, que age com certa autonomia. Uma observação relevante. Se o termo que a gente vai usar, ele modificar o sentido apenas do substantivo, você deve utilizar o adjetivo independente. Agora, se o termo que você vai usar, ele vai modificar o sentido do verbo ou ainda ele vai modificar toda uma oração, você vai ter de utilizar o advérbio independentemente. Observe aí os exemplos que eu preparei para você nessa primeira parte da tela. Independente, minha filha segue morando nos Estados Unidos. Note o seguinte, note que esse independente ele se refere à minha filha. Ele só tem a ver com o sujeito minha filha. É claro que esse independente é um adjetivo. Portanto, você não pode confundir aqui com o uso de independentemente. Segundo exemplo, ele também foi lembrado pelo Sheik, o segundo filho do rei de Bahrein, estado independente situado na região do Golfo Pérsico. Você nota o seguinte, o independente ele foi utilizado aqui para você se referir a estado. Ele só se refere a estado, ao substantivo estado. Portanto, você não pode fazer uso do independentemente. Essas duas orações aqui, estes dois períodos, estão corretos, como você percebeu. Dica do Dixon, dá uma olhada na DDD. Se você substituir por qualquer outro adjetivo, por exemplo, bondoso ou bondosa, autônomo ou autônoma, inteligente, grandioso ou grandiosa, destemido, destemida, e se isso fizer algum sentido, a palavra correta a ser utilizada é independente. Note, se a gente for substituir aqui no primeiro exemplo, independente, minha filha segue morando nos Estados Unidos, ou seja, livre ou ainda bondosa, minha filha segue morando nos Estados Unidos. Você percebe que há sentido, embora não seja um sentido pleno, mas a gente percebe que tem algum sentido, que eu poderia fazer uso aqui, na verdade, de um adjetivo. Note que eu poderia substituir por autônoma. Autônoma, minha filha segue morando nos Estados Unidos. Legal, essa dica é muito interessante. A mesma coisa para estado independente, se a gente substituir. Estado livre situado na região do Golfo Pérsico. Você percebeu que, de fato, há coerência, há sentido. Segunda parte da nossa tela, a gente tem aí o advérbio independentemente. Logo, você deve utilizar esse cara para modificar uma ação. Ele vai sempre se ligar a um verbo, ou ainda a um adjetivo ou a um advérbio. O significado do independentemente, do termo independentemente, é de maneira independente, de modo a não depender de ninguém. São coisas diferentes, embora tenham a ver aqui com o mesmo tipo de situação, de significado, a gente percebe que eles são elementos diferentes e utilizados de formas diferentes. Vamos dar uma olhada nos dois exemplos que eu preparei com o uso do independentemente. Primeiro exemplo. Amanhã retomarei os estudos, independentemente da publicação do edital. Note, independentemente da publicação do edital, tem a ver com todo o restante. Retomarei os estudos. Amanhã retomarei os estudos. Ou seja, você percebe aqui que o uso do advérbio é fundamental. Você deve, portanto, utilizar independentemente. Agora, o segundo exemplo. Para Tite, a pressão sobre ele e sobre a seleção não aumentará depois da Copa das Confederações, independentemente do resultado. Note, para Tite, a pressão sobre ele, quem? Sobre Tite. A pressão sobre ele e sobre a seleção não aumentará depois da Copa das Confederações. Você nota que tem a ver com todo o restante da oração. Dá uma olhada na DDD, dica do Dixon.
Se você substituir por um adjetivo, como aqueles que eu mencionei, bondoso, bondosa, autônomo, autônoma, inteligente, destemido, destemida, e não fizer sentido, a palavra correta a ser utilizada é independentemente. Então fique atento, aqui não pode fazer sentido. Se a gente substituir, dá uma olhada aqui. Primeiro exemplo, amanhã retomarei os estudos, independentemente da publicação do edital. Substituindo bondoso da publicação do edital, se eu for utilizar inteligente, inteligente da publicação, não tem sentido algum, diferentemente dos outros exemplos que a gente viu com o uso de independente. É isso. Agora, eu tenho certeza de que você já sabe fazer uso correto do independente ou do independentemente. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like e, claro, se você tem alguma dúvida, escreva aí nos comentários para que eu faça novos vídeos. A gente se vê depois. Tchau!